Olá, seres orgânicos de coração tecnológico. Esse é o canal TI da Silva e hoje nós vamos estar aprendendo um pouco mais sobre computação em nuvem. Entender como a gente trabalha com o nosso projeto, o que vem ser região, o que vem ser zona, como a gente dá início ao nosso primeiro projeto, beleza? Então, após a vinheta, damos início à nossa aula. Hoje nós estaremos falando de como que a Google oferece seus serviços. A parte de computação, nós temos os servidores, né? Tem um servidor feito com Compute Engine. O que vem ser um servidor feito com Compute Engine? Ele é um servidor do tipo Bare Metal, portanto é IaaS. Eu instalo, escolho meu hardware, minha memória, meu processamento, quanto que vai ter o meu processador, quanto de armazenamento, que sistema operacional que vai estar colocando, se é Ubuntu, se é Debian, se é Linux ou outro qualquer específico. Então eu tenho todo o controle da montagem desse servidor, né, por esse ser um Bare Metal. Eu também tenho o Google Cloud Kubernetes Engine, né, o GKE. O GKE nós estamos falando de container. Quando nós falamos de container, agora eu não me preocupo mais com processador, com memória, com nada dessa parte. Ele é só um espaço que a gente chama de bucket, onde eu coloco a minha aplicação em si rodando. Então eu coloco lá a aplicação e ele vai fazer essa parte. As aplicações também são voltadas para aplicações até de um pequeno porte, né, menos de 1 GB. E são chamados de microserviços. O que vem a ser microserviços? Microserviços são aplicações que elas são colocadas em um container e toda vez que eu necessito dela, eu mando uma requisição, o servidor passa a ficar ativo. Aqui na parte de Kubernetes, né, de container, eu pago quando o servidor está ativo, por tempo dele de atividade, e essa atividade ela pode ligar e desativar, ele só vai ligar para atender uma requisição, processa. Se não há mais requisições, ele entra em estado de inatividade. Então, ele é muito mais rápido, muito mais eficiente que o Compute Engine. Eu tenho o App Engine, né? O App Engine é mais voltado para aplicações do tipo PaaS, né? Plataforma como serviço, onde eu vou desenvolver meu software. Então, aqui eu abro um espaço para a pessoa subir a aplicação dele, seja Python, Ruby, Java, JavaScript, Go. Então ele abre esse espaço para colocar a aplicação e eu vou estar simplesmente só subindo a aplicação. Ele é mais serverless, né? Eu imagino menos a infraestrutura, menos controle da infraestrutura. Eu tenho o Cloud Function. O Cloud Function são funções da Google, né? Que funções, né? Ele é bem serverless, né? Ele é mais parte do SaaS, né? Software as a Service. E eu posso ter vários serviços, trabalhar com fotos, processar fotos. Eu posso ter telas de login através de APIs, eu posso trabalhar com Machine Learning, eu posso trabalhar com funções de IA, com Big Data. Então, ele tem várias funções que o Google já tem pré-prontas para o usuário estar utilizando. E, por último, eu tenho o Cloud Run. Ele é parecido muito com o Container ou com o App Engine. A diferença é que ele é um servidor que ele está rodando o tempo todo. Então, ele, em termos de pagamento, ele é muito semelhante ao Compute Engine, porém a infraestrutura dele é mais voltada como se fosse um container. Então ele é um servidor que ele não se baseia em estado, ele está o tempo todo funcionando. Agora nós vamos falar de serviço de armazenamento. O Google oferece uma gama bem bacana de serviços de armazenamento. O primeiro dele é o Cloud Bigtable, que é um armazenamento do tipo não relacional, ou seja, como se fosse um grande bloco de notas que vai armazenando os dados. Aqui nesse caso os dados vêm de forma aleatória, por isso que chama de Bigtable. E o Bigtable ele funciona como se fosse um Data Warehouse ou um Data Lake, onde os dados são acumulados para ser processado para Machine Learning, para Big Data, para IA, para Business Intelligence. Eu também tenho o Cloud Storage. O Cloud Storage, a função dele é armazenar mídias. Então, ele armazena muito bem fotos, vídeos, documentos,
áudios, tudo para ser utilizado mais tarde. Eu tenho Cloud SQL ou Cloud SQL, que ele é mais voltado em banco de dados relacionais. Então, banco de dados relacionais, eu tenho várias tabelas que se comunicam uma com a outra, e elas se relacionam por chave estrangeira e chave primária. Então, a informação é processada mais rápida quando uma tabela correlaciona com outra. Então, eu tenho o Cloud SQL que faz essa função. O Cloud Spanner também tem o mesmo tipo de função de trabalhar com banco de dados SQL, um pouquinho mais otimizado para essa função. E por último, eu tenho o Datastore, que lembra muito o Firebase e o Firebird, que são ferramentas de armazenamento da Google baseadas em banco de dados não relacionais, ou NoSQL. Então, para tudo que eu trabalho com NoSQL, o Datastore trabalha e processa muito melhor. O Google também oferece uma gama de serviços voltada para Big Data e Machine Learning. Tem o BigQuery, que vai pegar os dados armazenados aleatório e vai tentar correlacionar de forma muito bacana, né? E esses dados podem ser utilizados para isso de inteligência, Machine Learning ou para IA. Tem os servidores do tipo PubSub, que são servidores do tipo PubSub. Ele é baseado em Publish e Subscriber, publicação e subscrição. Ele é para dados que estão constantemente sendo armazenados nos servidores, muito usado para sensores, para sistemas embarcados. Então, toda vez que um sensor, algo capta uma informação em tempo real e essa precisa ser divulgada em tempo real, eu posso usar o PubSub. Lembrando que sistemas embarcados utilizam muito ele, mas não é a única aplicação. Ele é utilizado para sistemas embarcados porque ele lembra muito o MQTT, então, que é um protocolo que o pessoal usa em sistemas embarcados. Eu tenho o Dataflow, que ele é um fluxo de pipeline onde ele processa dados para ser trabalhados. Temos o Dataproc, né, que ele é baseado em Data Mining, né, então ele vai pegar todos os dados que vieram do BigQuery, do Bigtable ou de qualquer outra fonte e vai fazer o Data Mining. Então, o Data Mining, a mineração de dados. Eu tenho a parte de aí, plataforma notebook, são IAs que eu posso estar me auxiliando a trabalhar com Big Data, tá, processando dados. Eu tenho a API Vision. O que vem ser o API Vision? O API Vision são ferramentas que fazem a reconhecimento facial, reconhecimento de imagem, reconhecimento de áudio, reconhecimento em vídeo, né, para transformar em informação que eu posso estar trabalhando. Eu tenho a API Speak to Text, que é uma parte onde você manda o áudio para o Google e esse áudio é processado, convertido em texto para poder ser trabalhado mais tarde. Então, muitas vezes, quando você vê reconhecimento de voz, é uma aplicação do tipo Speak to Text que está rodando atrás. Eu tenho a API Cloud Translation. O que é a API Cloud Translation? É uma API voltada mais para tradução em tempo real. Ele consegue pegar qualquer texto ou geração de texto automática, né, e transformar esse texto na linguagem que eu quiser em tempo real. E por último, eu tenho o AutoML, que é o Machine Learning propriamente dito, processamento de dados em Machine Learning. Ele vai fazer o treinamento de máquina para ser usado para uma IA. Agora nós vamos falar de POPs e rede da Google. Então, em rede, nós pensamos em pontos de acesso. A Google atualmente tem 90 pontos de acesso pelo planeta. Nós estamos falando de 2024. Que são cabos transoceânicos ou cabos terrestres de fibra ótica, conectando um continente ao outro, conectando um país ao outro. Nós estamos falando em setembro de 2024. Nesse exato momento, a Google está fazendo um cabo transoceânico de fibra ótica que vai conectar o Quênia à África do Sul e depois está conectando com a Austrália. Vai ter também um cabo transoceânico que está sendo instalado agora, que está vindo da Carolina do Sul, vai interconectar com a região de São Paulo, no Brasil, depois Montevidéu, no Uruguai e depois, por fim, a Argentina. E eles prometem que esse cabo vai aumentar 10 vezes a velocidade de qualquer serviço que rode na infraestrutura da Google. Nós também temos os POPs. O que é POPs? São pontos de presença, né? Então, POPs é Point of Presence, que são os
data centers, né? Então, o Google tem 110 data centers para o planeta hoje, em 2024. E a expectativa deles é que até o final de 2025 tenham 120 data centers espalhados pelo planeta para facilitar toda a sua infraestrutura de rede trabalhar melhor. Nuvens trabalha com o conceito de região e zona. Então, o Google, por exemplo, ele tem multi-regiões espalhadas pelo planeta, né? Então, eu tenho região, por exemplo, dos Estados Unidos, Oeste-Oeste, Oeste-Leste e Oeste-Central. Eu tenho a região que atende a América do Sul, né? Eu tenho regiões que atendem África. Eu tenho região que atende o Oeste Europeu, Oriente Médio, Ásia, Austrália. Então, eu tenho múltiplas regiões do serviço da Google espalhado pelo planeta. Cada região é composta por vários data centers. Então, dentro de uma região, eu tenho vários data centers, cada qual no seu país, um conversando com o outro. Eu posso estar trabalhando com o conceito de multi-região, que é o conceito de multi-região, onde eu trabalho com mais de uma região ao mesmo tempo, ou dentro da região, trabalhar com mais de uma zona ao mesmo tempo, ou interligar essas zonas. Eu posso interligar regiões, eu posso interligar zonas, fazer o funcionamento dos meus recursos trabalhar muito alinhado. Há também uma questão se eu posso estar trabalhando com região, com uma zona distante da onde eu me localizo. Sim, eu posso estar trabalhando com uma região longe de onde eu me localizo. Às vezes o pagamento da infraestrutura é até mais barato em outras regiões ou tem mais infraestrutura. Mas um fato que a gente tem que estar pensando é, primeiramente, do suporte, que talvez ele não esteja na língua sua, né, que você está no seu país. Mas o principal fator é a questão do tempo de acesso. Então, quanto mais distante a minha região ou minha zona, mais latência, mais tempo de acesso demorado vai ter, né? O tempo de acessar um dado vai ser muito maior. Então, a gente geralmente pegamos regiões próximas a nós para evitar esse tipo de problema. Cada região também, né, cada zona, ele tem sua infraestrutura própria. Então, cada zona, eu tenho recursos numa determinada zona. Isso não quer dizer que esses recursos estão igual para qualquer região, para qualquer zona. Tem regiões que vai ter alguns recursos, tem regiões que não vai ter alguns recursos, tem zonas que vão ter alguns recursos, tem zonas que não vão ter alguns recursos à disposição. Toda vez que eu crio um projeto, o projeto ele é associado então, a uma zona que está dentro de uma região. Então você vai perceber que toda vez que trabalhamos com nuvem, não tem como eu criar um computador virtualizado, uma app engine, um container, sem estar associando esse recurso, por exemplo, a uma zona em uma região. Então, cada zona tem o seu conjunto de recursos e esses recursos estão associados a um projeto. Toda nuvem trabalha com o conceito de hierarquia. O que é hierarquia? Eu tenho vários níveis de acessos e controle. O mais alto de todos é a organização. A organização está mais voltada para o proprietário daquela conta da nuvem. Então, ele consegue assim administrar toda a nuvem dele e ver tudo o que ele faz na nuvem. Depois eu tenho pastas, que pode ser organizada, por exemplo, por clientes. Imagine que eu tenho hipermercado, eu tenho a pasta de hipermercado. Imagine que eu estou atendendo uma rede de drogaria, eu tenho a pasta dessa rede de drogaria. Eu estou atendendo uma transportadora, eu tenho a pasta dessa transportadora. Então eu posso subdividir isso em pastas. Quem tem mais acesso a essas pastas são o pessoal administrativo da rede. Então, tanto a parte de organização, datas, vai da informação de que recursos estão sendo utilizados e quanto eu tenho de gastos nessa minha nuvem. Dentro de cada pasta eu posso ter um conjunto de projetos. Então eu posso ter vários projetos dentro da minha nuvem. Então, o que são projetos? Estruturas que eu crio para associar recursos a ele. Então, eu posso ter vários projetos, um projeto, por exemplo, sobre reconhecimento de voz, um projeto de site, um projeto de infraestrutura, todos associados aos meus projetos. Cada projeto, por sua vez, ele tem uma ID única, gerada automaticamente.
Ele tem um nome que eu tenho algumas regras de criação, né? Não posso começar com número, não posso começar com underline. Então, são as regras que a gente usa para a criação de variáveis. Os nomes, eles não precisam ser únicos. Então, cada projeto já tem sua ID que é único. O nome não precisa ser único. E, por fim, eu tenho um número de projeto aí sim, ele é único para cada projeto. Por que aí o número de projeto ele é único? Porque já que eu posso ter um nome repetido de projeto, para distinguir entre um e o outro, ele vai ter o seu número único. Então, eu tenho a ID, eu tenho um nome, eu tenho um número de projeto. Então, quando eu crio o projeto, vocês vão ver que quase todo o laboratório que nós fizemos, vocês vão ver lá o nome do projeto do lado esquerdo ali no laboratório, e vocês vão ver que toda vez que você entra também na nuvem para fazer um recurso, a primeira coisa que você vê é o número de projeto, o nome de projeto. Os recursos, eles têm que ser associados, então, como eu falei para vocês, por zona, por região e por projeto. Então, cada projeto tem um recurso seu que é associado a ele. Esses recursos, né, associados ao projeto, eu posso estar fazendo isso para quê? Para trabalhar com equipes. Então, eu tenho equipe que trabalha com recursos, eu tenho equipe que trabalha com projeto e eu posso delegar as funções dentro da minha empresa de computação em nuvem do que cada um vai estar fazendo, né? Eu também posso deletar um projeto. Para deletar um projeto, a priori ele fica inativo por um tempo, esperando talvez que a pessoa tenha deletado sem querer, então por uns 30 dias ele ainda fica em retenção, e aí se ele for deletado de vez, todos os recursos associados a esse projeto são deletados. Então a gente tem que pensar muito bem a infraestrutura como a gente monta, onde que a gente vai estar colocando o nosso recurso associado a qual projeto, a qual zona, a qual região. Dito isso, agora nós estamos aptos para fazer um monte de projetos aqui nas nossas aulas, porque nós já passamos a conhecer o funcionamento realmente de uma nuvem. Agora vamos fazer o laboratório GSP001, como criar uma máquina virtual, onde nós vamos estar criando uma máquina virtual com a interface gráfica do Google Cloud Console e através também de script do Google Cloud Shell. Então esse é o nosso laboratório, o GSP001. Ele leva o número de 001 porque ele é o mais importante de tudo que você trabalha com a nuvem. Vou dar iniciar aqui o projeto. Vou abrir com a guia anônima. Aí está aberto aqui, já veio o e-mail. Coloquei, vou copiar a senha para a gente estar fazendo. Lembrando que cada aluno vai ter o seu usuário e senha, diferente um de cada um. Volto ali, colo, avanço. Entendo que isso é um laboratório, então clique no botão de aceitar. Então entra o nosso laboratório real, né? Fecha ali a tradução. Agora eu aceito os termos, só o primeiro quadradinho basta, dou um Enter. E estamos aqui dentro da nuvem da Google Cloud. Agora nessa nuvem a gente vai começar a fazer o trabalho. Os primeiros comandos que tem, que é o gcloud outlist, ele é opcional. Então eu tive ele aqui, ó, gcloud outlist, mas ele funciona muito bem nos laboratórios quando você executa ele a primeira vez. Então eu não considero ele só opcional. Entra aqui no Google Cloud Shell. Ele vai estar iniciando aí o terminal nosso. Não autorizar. Continuei, autorizei. Ele vai estar carregando o nosso terminal. Vou subir aqui um pouco para ficar um pouco melhor para visualizar. Pronto, colei. Vou colar o comando agora. Colei o comando, dou Enter. Nada mais que ele vai mostrar agora quem que é o usuário que está logado e qual que é a autorização. Então eu autorizo. Ele mostra aqui a conta que está autorizada a usar. A conta autorizada ela é mostrada. Volto ali, próximo passo. O próximo passo ali é também opcional, mas eu sempre executo.
que é mostrar qual que é o número do meu projeto. Copio aí o comando, colo. Lembrando que eu estou copiando os comandos para ser mais rápido a apresentação para vocês. É de suma importância que vocês façam isso na mão, para ter mais domínio. Então, eu considero que vocês façam um laboratório assim, só com Ctrl+C, Ctrl+V, e o outro tenta fazer escrevendo os comandos para gravar melhor. Isso vai te tornar um profissional melhor. Lá, o que ele mostra o número do projeto. Então, é naquela aula que nós mostramos para vocês que era importante ter o número do projeto, o ID, ele está aqui. Aí depois o próximo passo é olhar aqui o projeto, ele vai falar para nós que nós vamos criar um laboratório, vai dar os detalhes do laboratório que nós vamos estar criando. Então, mas antes ele vai mandar você configurar a região. Colei, dou um Enter. O que esse comando fez? Esse comando ele já startou que toda máquina que for criada já vai ser nessa região colocada. Lembrando que cada usuário vai ter sua região em zona diferente, como o número de projeto também. O próximo comando vai estar armazenando a região. Então a região vai ser armazenada numa variável chamada região. Esse maiúsculo é a variável e exporte a comando para você colocar essa configuração do EST01 dentro da variável. Colei, dei um Enter. Variável alimentada. Agora vai ser a mesma coisa, eu vou estar armazenando uma variável dentro de export, export, que é o EST, no meu caso o ESTA. Estou colocando ela dentro dessa variável zone. Então vai estar a zona também configurada aí. E quando eu quiser usar o script que vai usar região e zona, já vai estar armazenado. Então isso facilita demais. Agora a gente vai criar uma instância, uma máquina virtual usando o Google Cloud Console. Então, a gente vai criar uma máquina Bare Metal usando o Compute Engine e depois clicando em VM Instance. Então aqui está em inglês, em português, né? Compute Engine, mas em inglês vai estar escrito diferente. Aqui ele mostra o nome da máquina, a região, a zona, que tipo de máquina nós vamos estar usando, quais os recursos que essa máquina vai estar. Depois o sistema operacional que nós vamos estar colocando, qual que é o sistema operacional, no caso é o Debian 11. Depois eu vou estar habilitando o HTTP para poder habilitar a navegação na internet. Agora minimizo, vou aqui no menu à esquerda, vou procurar a parte de Compute Engine, VM Instance, ele vai criar uma máquina virtual, vou clicar no Create. Ele vai criar todo um passo a passo para mim estar criando. Aqui está onde está escrito o nome, eu vou lá copiar o nome do meu projeto para colar, ó. GC Lab, vou lá, copio. Volto, colo aqui. Opa, não está indo, o que está acontecendo? Ah, tem que desabilitar essa mensagem que está aqui, vou desabilitar ela. Agora volto lá em cima, colo o nome da máquina. Vou configurar a região, no caso que já está meio que configurado, só vou ter que mudar a zona. Agora vai ter que escolher o modelo da máquina, uma E2 de 2 CPUs, 4 GB de RAM. Então é aqui ele mostra os detalhes da máquina, quais são os requisitos dessa máquina. E para mim estar usando, né? Então eu posso olhar todos os requisitos que eu quero, se batem com o que foi pedido. Aqui do lado direito você tem a parte de billing, de valor, que ele mostra o valor. Vou pegar uma outra máquina, ó, para você ver que o valor é estimado por mês muda. Ó. Então esse valor é mensal, ele estima que você usaria por mês. E esse valor vai se alterando. Beleza, agora a gente vai verificar se todos os recursos da máquina que foram atendidos. Vai ter que ter 2 CPU e 4 GB de RAM. A gente confere aqui, dá uma olhada na máquina. E ver que isso realmente foi atendido, não preciso mexer em nada. Agora o próximo passo, eu vou estar vindo em boot disk e vou mudar para o sistema operacional que é pedido. Aqui a gente vê que é um Debian 11, né? Tá marcado o Debian 12. Então vou vir aqui no Change. Vou lá, mudo para Debian 11. Até o nome aqui do sistema operacional, cliquei,
Só dou um select, volto para a minha aplicação. Agora ele manda habilitar também o firewall para habilitar o HTTP. Se habilitar HTTP, permite que minha máquina seja reconhecida em qualquer rede. Dá create. Ele demora um tempinho processando, isso aí é o processo que ele está fazendo. Então ele está criando a máquina, esse processo que ele está fazendo. Esse processo dura em média de 2 a 4 minutos, é muito rápido. E aqui a gente vê os dados, então ele vai dar um IP interno que vai poder conectar um servidor interno com outro servidor interno. Um externo IP, que seria o que o usuário ia acessar para entrar nesse servidor. E o connect, que vai mostrar os meios de conexão para mim mexer nesse servidor. No caso aqui nosso, ele vai criar um servidor SSH. O status diz que a máquina está pronta. Mostrou o IP e tudo. Agora vamos ver qual é o próximo passo. O próximo passo é instalar um servidor Web Nginx. E para fazer o Web Nginx, eu vou vir aqui agora, copiar o comando. Volto aqui na nossa máquina virtual. Então esse comando aqui é para dar update nos repositórios. Passa a conexão. Teste, nunca deixe de traduzir. Traduzir dá ruim. Autoriza o acesso. Ele vai olhar a conta logada, no caso que é o nosso Excident, e vai liberar o acesso ao SSH. Então agora eu estou dentro do servidor que eu criei. Vou colar o comando apt-get, né, update, então ele vai atualizar todos os repositórios. Volto agora ali, vamos ver qual é o próximo comando. Opa, lugar errado. Aí entrei. Agora o próximo comando ele vai pedir fazer a instalação do Nginx, que é aquele "-y", já está dizendo que ele, na hora que pedir confirmação, a confirmação vai ser automática. E aqui ele mostra o resultado esperado que vai acontecer. Então, colo ele ali, ó. Então, Enter. Ele vai começar a fazer a instalação. A média de uns 2 minutinhos, aqui está acelerado nesse vídeo. Instalou já, ó, bem rapidinho instalou. Nem precisei acelerar o vídeo nesse caso. E ele vai mostrar que agora para a gente testar o servidor se ele realmente está rodando. Então eu vou copiar esse comando aqui, vou colar e eu vou ter algo parecido com isso. Não vai estar em letras laranja, mas vai ser bem parecido com isso. Vou ali, colo, dou Enter. E aí vocês podem ver que o resultado é bem parecido. É esse resultado que nós esperávamos. E aí ele manda te testar para ver se está entrando no site. Tem que dar esse EL Come to Nginx. O que eu faço? Eu vou aqui no IP externo, clico no botão direito, vou abrir nova guia. Como não tem um certificado de segurança habilitado ainda, ele diz que é estranho, mas eu mando continuar. Welcome to Nginx. Então, você vê essa mensagem, quer dizer que o servidor do Nginx já está rodando. O que é o servidor do Nginx? O servidor web. Então, eu posso colocar já páginas de site rodando no meu computador. Confirmo agora se deu tudo certo. Confirmado. Então, já teria um servidor web rodando. Vou fazer a primeira verificação. 50 de 100 deu certo. Vamos pro próximo passo agora. Próximo passo agora a gente vai criar com linha de comando. A gente copia todo o comando aqui. Copio ele, ó. E ele tem todas as instruções de criação dele, o nome da máquina, o modelo da máquina, a instância. Aí vai pegar a região e a zona do que nós já armazenamos no nosso sistema. Conecto. Ó, copia, quer dizer. Agora eu vou aqui, ó. Fecho o SSH da outra máquina, vou entrar em novo computador. Vou subir aqui meu Google Cloud Shell. Colo o comando. Dou Enter. E o tempo de criação é equivalente ao mesmo, então não vai mudar muita coisa. A pergunta, será que é legal eu trabalhar com linha de... Ali deu o resultado, você já consegue ver que está todo ali o resultado. E a pergunta, trabalhar com linha de comando ou trabalhar com interface gráfica? Cada um escolhe o seu. Linha de comando facilita muito o dia a dia de quem trabalha com volume grande de criação de máquina. Então ele cria um scriptzinho, já cola ali o seu comando ali, a máquina é criada muito mais rápida. Então aqui ele mostra a interface, já como a gente testou ali. Vou rodar um pouco a tela.
Tem um travamento aqui na gravação. Mas quando eu rodo a tela, o próximo comando agora é para entrar no SSH, que eu copiaria. Então, se vocês não viram, mas eu copiei o próximo comando, que é o que vai habilitar no SSH. Então, eu colo o comando aqui, dou um Enter. Ele demora um pouquinho. Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo que é mais rápido, porque ele está pensando. Ele entrou, acho que vocês não conseguiram ver, mas ele entrou. Ele aparece uma tela com um quadradinho mostrando que entrou. E agora o próximo passo é dar um exit. Ele vai mostrar que o próximo comando é dar um exit para terminar o laboratório. Então já criou, aqui dá para te ver que foi criada a máquina. Agora eu vou dar um exit para sair. Aí, ó, entramos agora no SSH. Então, o primeiro projeto aqui, ele pede para entrar no SSH. Tem uma travadinha aqui, vocês viram. Ficou meio estranho, mas deu para entender. Então, aquele primeiro comando entra no SSH aqui. Agora, o próximo comando que pede para encerrar o laboratório. Vou lá, vou dar um exit. Dou um exit. Colo lá o comando do exit. Eu saio do shell. Verifico se o laboratório está funcionando. Laboratório funcionando, a gente já pode fazer a última verificação. Pergunta, eu poderia estar criando também um servidor web, igual nós fizemos na interface gráfica, aqui também por linha de comando dentro do SSH? Dá sim, então ao invés de você dar o exit, você copiaria todos os comandos que tem ali, de update de repositório, instalação do Nginx, e estaria usando. Acho que a única coisa que aqui nesse laboratório não está constando seria a parte de HTTP, que você também pode ir na parte gráfica, voltar ali em Edit e pode mudar a parte de acesso HTTP, o firewall. A configuração não contemplava o firewall, mas eu posso habilitar o firewall. A gente viu como é fácil criar o laboratório. Criamos o laboratório tanto usando o Google Cloud Console, como criamos o laboratório usando também o sistema de Google Cloud Shell, que é por terminal. A gente pode ver que tem os dois modos de estar criando um sistema aqui na nuvem da Google Cloud. Isso é semelhante para qualquer nuvem, pessoal. A AWS é um jeito de criar máquina igual. Na Azure, o jeito de criar máquina é equivalente, é igualzinho. Então não muda muito. Quer dizer, igualzinho, vírgula, né? Quando você fala de criação por script, não vai ter o Gcloud no comando da AWS, nem na Azure. Cada um vai ter os seus comandos parecidos. Agora, encerramos nossa aula de hoje. Então, a gente aprendeu muito sobre regiões, sobre zona, sobre como que funciona a parte de projeto. Você já conhecia como criar um servidor na nuvem? Você achou interessante a criação? Você já instalou algum servidor, seja na nuvem ou seja fisicamente? Repararam como é que é mais fácil? Então comenta aí, ó, deixa seu comentário, fala o que você achou do vídeo, o que você realmente achou de criar uma máquina na nuvem, se é fácil a criação. E não se esqueça, né? Dê o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para os novos vídeos. E estamos aí. Então essa é mais uma aula de Google Cloud Foundation, que é a nuvem da Google Cloud. Agora que o vídeo acabou, você vai ter aqui um link que vai retornar com o vídeo anterior e um link de um possível próximo vídeo ou um vídeo indicado pelo YouTube. Então aproveita e já assista o próximo vídeo, beleza, pessoal? Então não se esqueça, hein? Clica, dê like, ajuda a gente a criar mais conteúdo para vocês. Cada vez que você clica, comenta, ajuda esse professor a publicar mais vídeos para vocês, beleza? Até a próxima, turma!